4 médicos tomavam cerveja em um quiosque na Barra da Tijuca. Era uma noite tranquila de outubro de 2023, durante um congresso internacional. De repente, um Fiat Pulse para na frente do estabelecimento. 2 homens descem e abrem fogo. Em segundos, 3 médicos estão mortos, um ferido gravemente. O Brasil inteiro fica chocado. Deputados, políticos de todos os espectros se solidarizam. A repercussão é nacional, mas a verdade por trás daqueles disparos é ainda mais sinistra do que qualquer um poderia imaginar. Aqueles homens não eram alvos. Foram vítimas de um erro operacional de uma das unidades mais letais do crime organizado brasileiro. A Equipe Sombra, comandada por um homem conhecido como BMW, Juan Breno Malta Ramos. O BMW não é apenas mais um criminoso nas estatísticas da violência carioca. Ele representa algo muito mais perigoso: a evolução do Comando Vermelho em direção a métodos sofisticados de guerra urbana. Enquanto Edgar Alves de Andrade, o DOCA, comanda as operações gerais do CV nas ruas, BMW opera nas sombras, literalmente. Sua especialidade não são as invasões ruidosas com dezenas de fuzis, nem os confrontos abertos que dominam as manchetes. BMW é o arquiteto de algo muito mais calculado, muito mais cirúrgico. Para entender o papel de BMW, precisamos primeiro compreender o momento estratégico do Comando Vermelho. Após a pandemia, a facção consolidou sua posição como fornecedora nacional de cocaína, expandindo seus tentáculos por todo o Brasil. O dinheiro fluiu abundantemente. Armas, munição, logística, tudo foi fortalecido. Mas havia um problema crônico. O CV estava perdendo território no Rio de Janeiro, especialmente na Zona Oeste. As milícias tinham avançado agressivamente, ocupando espaços que antes pertenciam à facção. A morte de Wellington da Silva Braga, o ECO, em 2021, desarticulou parcialmente o poder miliciano, mas não o eliminou completamente. A Zona Oeste do Rio se tornou o xadrez mais complexo da guerra pelo controle territorial. Milícias como a de Rio das Pedras e Gardênia Azul estavam profundamente enraizadas, com décadas de domínio, infiltração policial e apoio político. Não eram alvos que se conquistassem com invasões tradicionais. O CV precisava de uma nova abordagem, e foi aqui que BMW entrou em cena. A estratégia era simples em teoria, brutal na execução. Em vez de enviar dezenas de homens armados para confrontos custosos e sangrentos, BMW montaria pequenas células especializadas, unidades que operariam como serviços secretos, mapeando alvos, estudando rotinas, identificando vulnerabilidades. O objetivo era decapitar as lideranças rivais, causar caos interno nos grupos inimigos e abrir caminho para a expansão do CV sem derramar sangue desnecessário de seus próprios soldados. Era a guerra moderna aplicada ao crime organizado. BMW não escolheu seus homens ao acaso. Para formar a Equipe Sombra, sua unidade mais letal, ele recrutou indivíduos com habilidades específicas. Felipe Mota Pereira, conhecido como Lesky, era ex-miliciano. Conhecia os meandros de Gardênia Azul, os pontos fracos, as rotas de fuga. Rian Nunes de Almeida e Leonardo de Araújo Alves da Silva, o Fielzinho, completavam o trio mortal. Todos tinham uma coisa em comum: eram eficientes, discretos e absolutamente implacáveis. A primeira grande operação atribuída à Equipe Sombra aconteceu em fevereiro de 2023. O alvo era Anderson Gonçalves de Oliveira, o Andinho, ex-policial, experiente, respeitado até por criminosos. Andinho era suspeito de integrar uma milícia na Zona Oeste e representava um obstáculo significativo para os planos de expansão do CV. Eliminá-lo enviaria uma mensagem clara: ninguém estava seguro. Os executores da Equipe Sombra entraram no condomínio onde Andinho morava. Não houve tiroteio prolongado,
Não houve confronto. Foi rápido, preciso, profissional. Andinho foi executado dentro de sua própria residência. Há até registros em vídeo dos momentos anteriores à execução, mostrando os criminosos conversando com frieza, planejando cada movimento. A operação foi um sucesso técnico, um exemplo perfeito do novo método de atuação do CV, sob a coordenação de BMW. Com a morte de Andinho, a equipe Sombra consolidou sua reputação interna. BMW havia provado que seu modelo funcionava, economizava recursos, reduzia riscos para os soldados do CV e causava impacto psicológico devastador nos grupos rivais. A facção decidiu intensificar essa estratégia, especialmente em regiões como Rio das Pedras, onde milícias ainda exerciam controle férreo. Rio das Pedras não é qualquer território. É uma das milícias mais antigas e estruturadas do Rio de Janeiro, com ramificações profundas na política, no comércio e nas forças de segurança. Invadir Rio das Pedras seria suicídio, mas BMW não planejava invadir. Ele planejava desestabilizar, minar, enfraquecer. E para isso, precisava de informações privilegiadas. Leski, o ex-miliciano, era a chave. Ele conhecia o terreno, sabia quem eram os líderes, onde moravam, seus hábitos. Em setembro de 2023, Luiz Paulo Aragão Furtado, conhecido como Vin Diesel, foi executado. Vin Diesel havia ajudado o Comando Vermelho a infiltrar áreas próximas a Rio das Pedras. Sua morte foi atribuída a milicianos locais, uma retaliação direta contra os avanços do CV. BMW entendeu a mensagem e decidiu responder na mesma moeda. O alvo escolhido foi Tanon Barbosa, um dos líderes de Rio das Pedras. Eliminar Tanon criaria um vácuo de poder, disputas internas, exatamente o cenário que o CV precisava para avançar. A equipe Sombra começou a rastrear Tanon. Durante semanas, seus movimentos foram monitorados. Cada bar que frequentava, cada rota que percorria, tudo foi catalogado. E então veio a informação. Tanon estaria em um quiosque na Barra da Tijuca, na noite de 5 de outubro de 2023. A ordem foi dada. 2 executores foram enviados. O Fiat Pulse parou em frente ao quiosque. Os homens desceram. E aí aconteceu o erro que destruiria a equipe Sombra. Tanon não estava lá. Mas havia um homem que se parecia fisicamente com ele. Perseu Ribeiro de Almeida, um dos 4 médicos ortopedistas que estava no Congresso Internacional, tinha traços semelhantes ao líder miliciano. No calor da operação, os executores não confirmaram a identidade. Abriram fogo. Diego Ralph Bonfim, Marcos Andrade Corsato e Perseu morreram ali mesmo. Daniel Pro foi gravemente ferido, mas sobreviveu. O Brasil acordou no dia seguinte com a notícia de uma tragédia inexplicável. Médicos renomados, em um congresso de alto nível, executados friamente em plena Barra da Tijuca. Diego Bonfim era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, o que amplificou ainda mais a repercussão. Até políticos de espectros opostos se uniram na comoção. Nicolas Ferreira, do campo antagônico, expressou solidariedade. A pressão sobre as autoridades foi imensa. A polícia agiu rapidamente. Interceptações telefônicas revelaram a verdade devastadora. Os médicos foram confundidos com um alvo do crime organizado. A ligação que alertou a equipe Sombra sobre a suposta presença de Tanon no quiosque foi identificada. O erro operacional estava exposto. E o Comando Vermelho sabia que precisava agir antes que a situação saísse completamente do controle. Segundo relatos não confirmados oficialmente, mas amplamente divulgados na imprensa, as lideranças do CV realizaram uma videoconferência de dentro dos presídios. A decisão foi imediata e brutal. A equipe Sombra seria desfeita. Felipe Mota Pereira, o Leski e Rian Nunes de Almeida foram executados pela própria facção. Seus corpos foram deixados dentro de um carro.
uma entrega simbólica às autoridades. A mensagem era clara. O CV não toleraria erros dessa magnitude. Todos acreditaram que BMW também havia sido eliminado. Afinal, ele era o chefe da equipe sombra, o responsável máximo pela operação desastrosa. Mas BMW não morreu. Ele não estava diretamente envolvido na execução mal-sucedida. Seu papel era estratégico, de coordenação, não operacional. E mais importante, BMW era valioso demais para o Comando Vermelho. Ele havia construído uma estrutura de inteligência que a facção não poderia simplesmente descartar. Então, em vez de eliminá-lo, o CV decidiu mantê-lo, mas fora dos holofotes. Por meses, BMW desapareceu do radar policial. Não havia menções a ele em relatórios, interceptações ou operações. Era como se tivesse evaporado. Mas, na realidade, ele continuava ativo, reorganizando outras células de serviço secreto, treinando novos executores, refinando os métodos que haviam falhado tragicamente naquela noite de outubro. BMW reapareceu publicamente quando o Ministério Público do Rio de Janeiro divulgou uma denúncia sobre lavagem de dinheiro. A acusação apontava que ele utilizava empresas de fachada para limpar recursos do tráfico. Uma das empresas citadas era uma pizzaria na região de Gardênia Azul, área que a polícia acredita estar agora sob o comando direto de BMW. A investigação revelou uma rede complexa de transações financeiras, movimentações suspeitas e vínculos com outros membros do CV. Mas não era apenas a lavagem de dinheiro que preocupava as autoridades. A denúncia do Ministério Público também indicava que BMW assumiu um papel ainda mais amplo dentro da estrutura do Comando Vermelho na Zona Oeste. Ele seria responsável pelo treinamento militar de novos soldados, preparando-os para operações cada vez mais sofisticadas. Não eram apenas pistoleiros improvisados. BMW estava forjando operadores com capacidade tática, conhecimento de armamentos, técnicas de emboscada e fuga. Uma das interceptações mais reveladoras veio de uma conversa entre BMW e uma mulher identificada como Daniela, mas referida nos registros policiais como Negona. O diálogo é caótico, cheio de urgência e desespero. Daniela está tentando entender onde um comparsa foi detido. Aonde isso? Tava aqui perto da família. Ele no morro, mano. Aonde BM? Ela tenta ligar repetidamente. Sem sucesso. Aonde? Qual lugar? Mas qual foi BM? Qual foi BMW? A resposta de BMW é direta, fria, calculada. Quer 15 mil? Não há hesitação. Não há negociação. É uma decisão instantânea. 15 mil reais para soltar o comparsa detido. Daniela, claramente desesperada, responde: Manda, mano, manda logo. Solta o moleque. A conversa continua, revelando a dinâmica de lealdade e pragmatismo que governa essas relações criminosas. Não tem esse valor para dar. Tem logo você. Nem que for um ouro nesse valor. Nosso ministro solta ele, depois só vai pagando. Quem for, solta o moleque, mano. A referência a nosso ministro permanece enigmática, mas é indicativa de corrupção institucional, de contatos dentro do sistema que podem ser acionados mediante pagamento. Daniela continua. Não, não corre dinheiro. Depois nós bota no lugar. Nós tira de onde for. Fosse você, nós ia fazer o mesmo. Nós é uma equipe. Amigão, amigo, irmão. Nós é parceiro de boca. Não. Nós é amigo. Tira para onde for. É um código de conduta interno. Uma ética própria do crime organizado, onde a lealdade é medida em ação, não em palavras. A interceptação termina com Daniela instruindo alguém. Sai desse grupo. Essa não é o outro. Manda te jogar. Fala você a notícia para nós. Qualquer coisa nós vai ajudar. A conversa revela não apenas a operação de resgate do comparsa, mas também a estrutura de comunicação do grupo, os protocolos de segurança, a hierarquia implícita nas decisões.
Além da lavagem de dinheiro e do treinamento militar, outra atribuição de BMW veio à tona nas investigações: os tribunais do crime. Essas cortes clandestinas são onde o Comando Vermelho julga infrações internas, traições, erros operacionais. BMW seria um dos responsáveis por conduzir esses julgamentos, decidindo o destino de membros que violaram as regras da facção. É um poder imenso, quase judicial, exercido sem qualquer supervisão legal ou garantias processuais. As sentenças variam de multas e punições físicas até a pena de morte. A polícia e o Ministério Público consideram BMW uma peça fundamental na estratégia de expansão do Comando Vermelho pelas ruas do Rio de Janeiro. Ele não é apenas um executor ou um traficante comum. É um estrategista, um coordenador, alguém que entende que a guerra urbana moderna não se vence apenas com fuzis e granadas. Vence-se com inteligência, infiltração, desestabilização sistemática dos inimigos. A trajetória de BMW reflete a evolução do crime organizado brasileiro, onde antes havia apenas confrontos diretos e domínio territorial baseado em força bruta. Agora existem células especializadas, operações de inteligência, lavagem de dinheiro sofisticada, corrupção institucional profunda. BMW não é um anacronismo violento do passado. Ele é o futuro do crime organizado. Um futuro onde as fronteiras entre guerra, política e negócios se tornam cada vez mais indistintas. O erro fatal da equipe Sombra na Barra da Tijuca em outubro de 2023 poderia ter sido o fim de BMW. Deveria ter sido. Mas sua sobrevivência demonstra algo inquietante sobre a estrutura do Comando Vermelho. A facção é pragmática, quase corporativa em sua gestão de talentos. Erros são punidos, mas competência é preservada. BMW era competente demais para ser descartado por um erro operacional de seus subordinados. Hoje, enquanto DOCA coordena as operações gerais do CV nas ruas, BMW continua operando nas sombras da Zona Oeste. Gardênia Azul, onde antes milicianos exerciam controle absoluto, agora é disputada palmo a palmo. Rio das Pedras, a fortaleza aparentemente impenetrável das milícias, enfrenta uma pressão constante, ataques cirúrgicos, execuções seletivas que minam sua coesão interna. A guerra pelo controle da Zona Oeste do Rio de Janeiro não terminará tão cedo, e enquanto o BMW estiver vivo, livre e operante, o Comando Vermelho terá uma de suas armas mais letais ativas. Não é apenas sobre território, é sobre controle, poder, influência. É sobre transformar o crime organizado de uma estrutura caótica e violenta em algo sistematizado, calculado, quase empresarial. Os 4 médicos mortos em outubro de 2023 foram vítimas colaterais dessa guerra invisível. Suas mortes chocaram o Brasil, expuseram brevemente os métodos sombrios do Comando Vermelho, mas não interromperam a máquina. A equipe Sombra foi desfeita, mas outras células foram criadas. BMW aprendeu com o erro. A próxima operação seria mais cuidadosa, mais precisa. Porque no mundo de BMW, erros custam vidas, mas também ensinam lições valiosas. E enquanto o Rio de Janeiro acorda todos os dias para notícias de tiroteios, invasões e confrontos, poucos percebem que a verdadeira guerra está sendo travada longe das câmeras, executada por homens que você nunca verá, planejada em conversas criptografadas que você nunca ouvirá. BMW é o arquiteto dessa guerra silenciosa, e até que seja capturado ou morto, ele continuará moldando o futuro do crime organizado carioca, um alvo de cada vez.